Olá, queridos, bem-vindos ao meu canal. Nós vamos começar uma série de estudos sobre a Palavra de Deus. Cada dia eu vou trazer o resumo de um dos livros da Bíblia para que você conheça melhor o contexto da Palavra de Deus e o que ela quer trazer de revelação para nós. Na verdade, eu não quero que você fique só no resumo, eu quero te estimular a ler a palavra para que você entenda melhor essas histórias que nós vamos comentar aqui e que Deus possa falar mais ao teu coração. Nós vamos começar falando sobre o livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e que fala sobre a origem de todas as coisas, como que Deus criou tudo. Fala sobre a criação do universo, da terra, do homem, das primeiras civilizações, do ponto de vista de Deus. E aí ele começa falando que no princípio Deus criou os céus e a terra. Ou seja, do nada ele criou tudo que existe. Nós sabemos pela ciência que existe a teoria do Big Bang, né? Que de uma energia foi criada a matéria, através de uma explosão, né? Foi criado através do que não era aparente, né? Do que não era visível, do metafísico para o físico. E aí Deus começa falando na Bíblia sobre a sequência da criação, de como foram formadas todas as coisas. Então ele fala sobre a formação do universo, da Terra, a atmosfera que começou a haver sobre a Terra, a divisão entre mares e terra, né, a porção seca e a porção dos mares. Ele fala sobre o aparecimento das plantas, sobre o aparecimento dos animais, primeiro aquáticos, né, e depois os terrestres, e por último ele fala sobre o homem. Veja que interessante, na ciência também tem todo esse paralelo, todos os períodos das evoluções das eras geológicas, de como as coisas foram aparecendo, é exatamente a sequência, se você for ler na Bíblia, de como Deus falou que foi criando todas as coisas. É muito interessante esse paralelo entre a ciência e a Bíblia. Eu até tenho um livro que eu escrevi que se chama Deus, o maior cientista que já existiu. Nesse livro eu falo sobre fatos científicos, comprovando os relatos bíblicos ou fazendo um paralelo com o que Deus falava e o que a ciência fala. Ou seja, tem uma semelhança impressionante, tanto que eu coloquei como título que Deus é o maior cientista, o maior sábio, né? O maior conhecedor da ciência que já existiu. Então é bem interessante. Caso você queira adquirir, você deixa aí embaixo o seu comentário. E em relação ao restante que Deus foi criando, então essa sequência foi bem semelhante, né, ao que está aqui na Bíblia. E depois ele fala sobre o homem estar só. Ele fala, não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma adjutora, uma ajudadora, uma companheira que estivesse com ele. E aí ele fala sobre a criação da mulher, que ele toma da costela, olha que interessante, da costela de Adão, ele faz um outro ser para entregar a Adão. E nós sabemos que nos ossos, né, no meio dos ossos, existe uma célula que se chama célula-tronco. Essa célula-tronco, ela pode se transformar em vários órgãos e até mesmo num outro ser. Vocês sabem que aquela ovelhinha Dolly, ela é um clone através de uma célula-tronco, né? Então, Deus pode ter utilizado de toda a sua ciência, de toda a sua sabedoria e criar um novo ser ali para entregar a Adão. Depois disso, fala que eles andavam ali em comunhão com Deus, lá no Éden, ou seja, num local paradisíaco, num local tranquilo, um local de paz, um local que tinha tudo o que eles precisavam. Naquela época, só existia a natureza, né? Então, ele vai falar com eles dessa forma, vai falar através do quê? De árvores, de animais, do que estava ali à volta deles. E Deus fala assim para eles, olha, de todas as árvores que existem nesse local, você pode comer, menos de uma. Tinha milhares de árvores, né? Eles podiam comer de todas as árvores, menos de uma. Essa árvore, Deus falava para eles, se chama árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, essa árvore vocês não podem comer, as outras sim. Por quê? Porque no dia em que vocês comerem, vocês morrerão, ou seja, vocês vão ter uma separação de Deus porque vocês vão conhecer o mal, não é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Então, por enquanto, eles estavam ali na inocência, eles estavam ali vivendo tudo de forma tranquila, em paz, em bem, em comunhão com Deus. Mas, o dia que eles conhecessem o mal, eles iriam ver um outro lado. E aí conta que Eva, uma vez passando por ali, foi tentada
por Satanás na forma de uma serpente. Eu não sei se a serpente começou a enrolar ali no fruto e ela começou a ficar com vontade. Não sei como é que foi exatamente a cena, ninguém sabe. Mas, de qualquer forma, Satanás conseguiu, né, lançar uma seta ali na cabeça da Eva de que ela deveria comer, sim, aquela fruta, que seria interessante ela conhecer o bem e o mal. Ela ia ser que nem Deus, porque Deus sabe o que é o bem e o mal. E eles só estavam ali, vivendo ali, na presença de Deus, no bem. Ela quis conhecer o mal. Ou seja, a natureza humana é curiosa. A natureza humana quer conhecer. Se falassem, olha, não pode, aí é que a gente quer, mas não pode por quê? Né? E aí começa aquela... E aí ela começou a ficar interessada por aquilo até o momento em que ela tomou do fruto ali e comeu. Nessa hora, depois ela entregou para o homem e o homem, em vez de repreender a mulher, falou, imagina, você não pode fazer isso, que Deus falou para nós que não poderíamos comer dessa árvore, né? Não. O que ele fez? Ele comeu também. E nessa hora em que eles comem o fruto, diz a Bíblia que os olhos deles foram abertos. É como se eles tivessem uma consciência diferente. Eles tiveram um conhecimento do que é bom e do que é mal. E aí eles começaram a decidir por si mesmos, não mais confiando em Deus como antes, mas decidindo por si mesmos. E eles conheceram o mal. Aí eu vou fazer um parênteses aqui para falar com você. Hoje, a gente fala assim, puxa vida, por que existe tanto mal no mundo, né? Porque Deus deve ser injusto, como é que ele permite que o mal esteja, como é que ele permite que haja assassinatos, que crianças morram, que coisas horrorosas aconteçam, né? E muitas vezes os homens colocam a culpa em Deus, né? Que Deus injusto é esse. Não. Deus nos avisou, não queira conhecer o mal. Não é legal, você vai morrer, vai ter muito problema. Mas o homem quis conhecer o mal. Então agora nós estamos vivendo do fruto que nós comemos. O ser humano decidiu conhecer esse outro lado. E agora nós estamos vivendo as consequências dessa escolha. Aí você fala assim, meu Deus, e agora? Como eu queria voltar atrás. Como eu queria ser antes, né, dessa decisão de Adão. Como eu queria tomar a decisão contrária de voltar a andar apenas na presença de Deus. Pois é, por causa disso, Deus enviou o seu próprio filho, ou seja, ele se transformou numa pessoa, veio aqui na Terra, que foi Jesus Cristo. E através da decisão de Jesus Cristo, ele anulou a decisão de Adão. Olha que interessante. Até a Bíblia fala que Jesus é o segundo Adão, né? Então, ele decidiu conhecer apenas o bem aqui na Terra. Ele não quis conhecer o mal. E você sabe que Jesus viveu aqui sem pecado. E ao conhecer somente o bem, e ao se colocar como sacrifício por nós, porque nós deveríamos sofrer as consequências da nossa escolha. Mas ele falou assim, não, eu vou pegar a consequência que é de todo mundo, vou colocar sobre mim, vou morrer por eles, e aí eles não precisam mais morrer. E através da decisão de Jesus de não conhecer mais o mal, de estar sempre no bem, na presença de Deus, nós temos de volta o acesso lá, à presença de Deus. Olha que coisa, né? Interessante. Olha que coisa profunda que é você aceitar o que Jesus Cristo fez pela tua vida. Nós vamos ter de volta o acesso ao Pai. Nós vamos continuar vivendo aqui nesse mundo, porque nós não vamos desaparecer. Na hora que a gente aceita Jesus, a gente não explode assim que nem uma bolha, né? A gente continua vivendo aqui, o nosso corpo continua vivendo aqui na Terra. Mas nós vamos ter, de novo, acesso completo a Deus. E Ele estará conosco em todos os momentos. Então, parênteses fechado, nós vamos continuar. E aí, eles, conhecendo o bem e o mal, eles começam a ter dificuldades, porque o mal passou a existir para eles. A mulher começa a ter dores no parto, ele vai ter que começar a trabalhar, a plantar ali para ele poder comer, a cuidar dos animais, até, né, toda aquela dificuldade. E aí começa a contar os primeiros problemas que acontecem. Eles têm 2 filhos, a princípio, Caim e Abel. Abel tinha um contato muito bom assim com Deus, muito próximo de Deus. E ele entrega uma oferta para Deus ali como um presente a Deus. E Caim também vai lá e entrega um presente, só que Caim fez de qualquer jeito, entregou ali do que ele tinha ali na terra, né? Aquelas frutas ali, e Abel não, Abel pegou o melhor ali das suas ovelhinhas, né? E entregou para Deus. Deus viu a diferença.
aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim. E Caim ficou irado. Diz que ele se sentiu assim rejeitado por Deus, se sentiu provavelmente com inveja do irmão, com raiva do irmão, e conta-se o primeiro homicídio. Caim mata seu irmão Abel. Daí começa a falar sobre todas as consequências do pecado na terra. Os homens foram crescendo. No começo, a gente fala assim, nossa, mas então, se só tinha Caim e Abel, e depois Abel morre, aí entra Sete, né, no lugar de Abel. Eles têm um novo filho, que é Sete, e através de Sete vem toda a descendência da terra. A Bíblia também mostra que eles também tiveram filhos e filhas, tá? Então, assim, eles no início casavam-se entre irmãos, para popular a terra, para povoar, né, ali a terra. E aí as civilizações, as primeiras civilizações foram ali crescendo, né, que é quando nós estudamos na ciência que começa a ter ali agricultura, os primeiros vestígios humanos, né, de civilização, começa ali. E aí, conforme vai contando a história das pessoas, fala, né, sobre uma das descendências que é Noé. E diz também que conforme o ser humano foi conhecendo o mal, foi deturpando tudo na terra, foi ficando tudo muito complicado, os homens começaram a ficar violentos, malignos, mas, graças a Deus, teve um homem que a Bíblia diz que achou graça diante de Deus, que foi Noé. Ele era diferente dos outros. Ele amava Deus, ele fazia o que era correto, ele buscava ser uma pessoa do bem. Então Deus diz a palavra que ele se arrependeu de ter criado o homem sobre a terra, porque assim, ele não imaginava. Na verdade, ele imaginava, ele já sabia de todas as coisas, mas ele gostaria que não ficasse naquele ponto. Então, ele destruiu ali toda aquela civilização através de um dilúvio e através de Noé, ele começou a povoar novamente a terra, que era uma pessoa que tinha no seu coração princípios melhores, ele iria passar ali para os seus descendentes princípios de Deus. E ele teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E através desses 3 filhos, né, das suas mulheres ali, eles fizeram o povoamento de toda a terra e toda a civilização. Ou seja, eu e você que estamos, né, aqui, nós somos filhos de um deles ou da mistura deles. Sem, ou Cão, ou Jafé. E depois, um outro dia, a gente faz um estudo sobre a descendência desses povos, quem são, né? Então, só geral, assim, para você saber, os Sem deu origem aos semitas, que são o povo hebreu, o povo, né, judeu que a gente conhece hoje, os árabes, ou ali do Oriente Médio. Isso assim, grosseiramente, depois a gente fala com mais detalhes. O Cão deu origem mais ou menos ali às nações africanas, o Jafé a origem de pele clara e também asiática, e assim a gente vai depois discutir sobre isso. De qualquer forma, todas as pessoas foram descendentes desses 3. E aí fala, né, que Deus, o ser humano começou a se corromper novamente, porque o ser humano é terrível, né? E aí começou a fazer segundo a sua vontade, segundo o que ele achava melhor. Fala também em Gênesis a história da Torre de Babel. A Torre de Babel é uma história em que os descendentes ali, por exemplo, um dos descendentes de Cão teve um filho que se chamava Cuxi, e Cuxi teve Nimrod. E Nimrod foi poderoso na terra, como diz aqui a palavra. E ele começou a criar ali as primeiras cidades, né, de civilização que havia naquela região do crescente fértil da Mesopotâmia. E ali ele começou a se engrandecer, e eles queriam ser um povo assim diferenciado dos outros, eles eram mais arrogantes, eles eram mais, queriam dominar outros povos e eles queriam chegar até o céu, ou seja, eles tinham uma sensação de que eles poderiam ser como Deus. A mesma coisa que levou à queda a Satanás, que nós vamos falar mais para frente, né? Ele era um anjo de Deus, ungido, um querubim ungido, e ele quis ser maior que Deus, ele quis colocar o seu trono acima do trono de Deus, e aí que houve a queda de Lúcifer, ele se chamava Lúcifer. Ele teve a queda, com a queda ele levou terça parte dos anjos, isso está descrito na Bíblia, mais para frente que nós vamos discutir,
que se tornaram o que nós conhecemos hoje de demônios. Eles são anjos caídos, mas 2/3 dos anjos permaneceram com Deus. Então existe essa batalha aí no mundo espiritual. E aí, ali, né, em Babel, as primeiras cidades, né, começou a ter essa sensação de que eles queriam ser deuses, né, e aí vem Deus, conta lá em Gênesis, que Deus vem e confunde a língua deles, para que eles se espalhem sobre a terra e não fiquem mais inventando essas coisas, né, e aí teve um pouco mais de dificuldade para eles se unirem para propósitos ruins. Depois, através, né, do que vai acontecendo na Bíblia, conta ali mais algumas gerações que vão indo e Deus começa a falar sobre a geração desses 100, especificamente, mais assim, de uma forma mais importante. Esse 100, na geração dele, vai chegar em Abrão. Abrão foi um homem diferente também na sua geração, assim como Noé tinha sido. E ele buscava ser uma pessoa correta, buscava Deus, e Deus falou com ele numa terra onde existia uma grande idolatria. Ele morava em Ur dos Caldeus, que era uma terra muito idólatra ali na Mesopotâmia, nesse crescente fértil que eu falei. Mas Deus fala com ele e faz um chamado: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Veja que Deus chamou ele e nem falou para onde ele ia, ele só falou: você vai para onde eu vou te mostrar. E ele foi tão fiel a Deus, ao chamado de Deus, que ele pegou as suas coisas, pegou a sua mulher e foi, né? O seu sobrinho Ló, a caravana de quem quis acompanhar, as suas ovelhas, sei lá, os bens que ele tinha, e foi. Então eles foram, pararam em Harã. Depois de Harã ele foi para a terra onde Deus estava orientando ele. Quando ele chega lá em o que hoje é a terra de Israel, né, em Canaã, Deus fala para ele: olha, eu darei à tua descendência toda esta terra. E aí ele habita ali, conta ali alguma coisa sobre a vida de Abraão, né, que ele fica ali peregrinando, eles eram nômades, né, viviam em tendas, eles habitaram ali naquela região. Aí houve fome, ele foi para o Egito, do Egito ele voltou lá para a terra e começa a contar a história dele. Uma das coisas também que conta na Bíblia sobre Abraão é que ele não podia ter filhos. Aliás, Sara não podia ter filhos, a sua esposa. Ela era estéril. E até então foi passando um tempão e ele continuava sem poder ter filhos. E Deus aparece para ele e fala que a descendência dele ia herdar aquela terra. E Deus fala para ele: um filho que você vai gerar será o seu descendente. E através desse descendente você vai ser uma nação poderosa na terra, vai ter muitos, milhares de descendentes. E através da sua descendência, todas as famílias da terra serão benditas. Sabe o que ele quis dizer aqui? Que da descendência de Abraão viria Jesus, viria o escolhido, né? Viria o Messias que iria trazer a salvação a todas as famílias da terra, que é Jesus Cristo, e anular a decisão lá de Adão, como nós já falamos. E aí conta que ele esperou mais um tempo, do dia que Deus falou até o dia dele ter, ainda teve um tempo, né? E aí Sara engravida, estéril já na sua velhice, depois ali da menopausa, depois que ela já não poderia mais ter filhos, ela engravida de Isaac. Aí eles estão felizes ali com o filho, de repente Deus pede Isaac em sacrifício. Porque veja, naquela época era comum, nas civilizações, naquelas religiões deles, nos rituais, eles entregarem os seus próprios filhos, muitas vezes, como sacrifício àqueles deuses. E aí Deus testa Abraão e fala: eu gostaria que você entregasse o seu filho para mim. Abraão deve ter quase morrido do coração, né? Sofreu, olha, eu imagino, porque ele era um homem bom, um homem que amava, né? Ainda mais o seu filho querido, né? Que deu tanto trabalho para ele ter, e agora Deus pede ele. Mas ele acreditava tanto em Deus que a descendência dele seria numerosa sobre a terra, que ele achava até que Deus poderia ressuscitar o seu filho. E aí, ele, na hora que ele vai entregar o seu filho em sacrifício, Deus fala: não, Abraão, eu não quero que você entregue ele em sacrifício. Né, ele já viu que ele ia ser obediente, ele impede Abraão de matar, né, o seu filho, porque não era a intenção de Deus. E aí aparece um cordeirinho ali, ele coloca no lugar do sacrifício ali e oferece para Deus aquele cordeirinho. E ele volta em segurança com o seu filho. Aí Deus
faz também depois uma aliança com esse seu filho Isaque. Há um parênteses aqui. Antes de Abraão ter Isaque, Sara ficou ansiosa. Ansiedade é uma coisa que faz muito mal pra gente. Ela ficou muito ansiosa e falou que ele não ia conseguir ter filhos, que ela não tinha filhos, ela não ia conseguir ter filhos e não ia conseguir. E deu uma serva egípcia que ela tinha, Agar, para o Abraão, para ele engravidar a sua serva e para aquele filho ser o filho dela. Naquela época era comum na cultura isso, quando a mulher não podia ter filhos, ela tinha uma serva e ela é como se fosse uma barriga de aluguel, né? Assim, ela oferecer para o marido e aquele filho era dela. Acontece que não era esse filho que Deus estava falando que Abraão ia ter, que seria o filho da promessa, que da descendência viria, né? A salvação para todas as famílias. Era do outro filho, então eles não esperaram o tempo correto, mas de qualquer forma Abraão teve esse filho e depois teve realmente o filho da promessa com Sara. Acontece que esse filho que ele teve com Agar, o Ismael, ele é o que deu origem a todos os povos árabes, né, que nós conhecemos hoje. E houve uma dificuldade ali entre Agar e Sarai e entre Ismael e Isaque. Tinha ciúmes, né, ali os dois. E ficavam brigando, até que chegou um momento que eles tiveram que se separar. Deus teve que dispensar Agar e o menino para um outro local e depois continuar ali com Sara e Isaque. E até hoje, a briga entre esses dois povos. Por quê? Porque eles não souberam esperar o tempo certo da promessa de Deus. Quantas vezes a gente perde as nossas bênçãos porque a gente não sabe esperar o tempo de Deus na nossa vida. Enfim, aí Isaque vai crescendo, se torna um homem, casa-se com Rebeca. Ele também é visitado por Deus e Deus confirma a promessa de que na sua geração seriam abençoados, né? Todas as nações da terra. Isaque tem 2 filhos, que são Esaú e Jacó. Eles são gêmeos, né? E quando eles nasce primeiro Esaú, depois em seguida nasce Jacó. Teoricamente, naquela época, a primogenitura, ou seja, o direito de ser o novo chefe do clã, o direito de ser, abençoado com mais terras, com mais posses, era do primogênito. E o direito de ser aquele que levaria ali a presença de Deus, a palavra de Deus. Só que Esaú abriu mão disso. Um dia ele estava com fome e ele falou para Jacó, Jacó, eu quero comer esse prato aí que você tem. E Jacó falou assim, então me dá a sua primogenitura que eu te dou o prato de lentilhas. E ele vendeu ali a sua primogenitura. Ele não ligava muito para essas coisas, né? Espirituais ou bênção do pai. Ele falou, eu estou com fome agora, eu quero saber disso. Muitas vezes a gente troca coisas espirituais tão maravilhosas por coisas materiais que vão saciar ali naquele momento e que depois não levam a lugar algum. Foi isso que aconteceu. E aí Jacó passa a ser o primogênito, ou seja, passa a ser a linhagem que Deus vai utilizar para vir Jesus sobre a terra. E aí Esaú descobre lá que teve uma confusão, que Jacó se faz passar por Esaú para receber todas as bênçãos lá do pai deles, né, de Isaque. E aí houve uma séria briga entre os dois, né, ele ficou furioso, e aí Jacó foge e vai morar em outro local. E Isaque depois com o tempo morre a mãe dele, e ele está numa outra situação, Jacó. E aí ele começa a fazer uma família, ele vai, se casa com Raquel e com Lia. Por quê? Foi assim, quando ele saiu lá da presença dos pais, por causa dessa confusão toda, né? Ele chegou a Labão, que era um parente dele lá, e pediu a Raquel, a mão da Raquel em casamento, que ele era apaixonado pela Raquel. Só que acontece que Labão, no dia da festa, na hora de levar ali para a tenda, ele combina com a Lia, para a Lia entrar na tenda e não a Raquel, porque a Lia era a filha mais velha e naquela época o costume era entregar as filhas mais velhas primeiro em casamento. Só que ele enganou Jacó, assim como, olha que interessante, como Jacó enganou Esaú,
enganou o pai se passando por Esaú, porque o pai já estava meio cego, né? Isaac, e ele colocou como se fosse uma pele de cabra, assim, para se passar por Esaú, para receber a bênção de Esaú. Então ele enganou o pai, enganou o irmão, enganou todo mundo. E aí depois, quando ele vai viver a vida dele, ele também é enganado pelo sogro. Quando ele acorda no outro dia, ele fala, não é a Raquel. Aí era a irmã dela, a Lia. Aí ele teve que trabalhar mais 7 anos, porque ele já tinha trabalhado 7 anos para Labão, que era o dote, para conseguir a Raquel. Aí ele achando que estava casando com a Raquel, quando ele acorda era a Lia. Ele falou, mas eu quero a Raquel. Aí trabalhou mais 7 anos para casar com a Raquel, e naquela época os homens tinham mais de uma mulher, e aí ele finalmente casa com Raquel. Bom, dessas duas uniões e das servas dessas duas mulheres, Jacó tem 12 filhos. Esses 12 filhos foram os que deram origem às 12 tribos de Israel, que nós ouvimos tanto falar na Bíblia. Nessas tribos, esses filhos dele deram origem a esses povos, né? essas tribos. E dentre eles, né, tem um deles que tem uma história especial aqui contada na Bíblia, que é José. Então, desses filhos, então, por exemplo, tem Judá, que é o leão da tribo de Judá que fala, né, Jesus. Então, é um dos filhos de Jacó, vem através da linhagem de Judá, vem Jesus. Tem o José, que nós vamos contar aqui agora, tem Ruben, Gade, Dan, Naftali, Asser, tem Benjamim, que é o irmão do José. A minha gatinha quer participar também aqui do vídeo. E vários, né? São 12. E a Bíblia depois começa a falar sobre José, porque aconteceu uma coisa interessante. Eles estavam vivendo lá no deserto, e aí José começa a ter sonhos, né? Ele teve um sonho que vários feixes de trigo se curvavam frente ao feixe dele. Então, os feixes ali que corresponderiam aos feixes dos irmãos se curvavam a ele. Depois ele teve um outro sonho que o sol, a lua e 11 estrelas, que são os seus irmãos, se curvavam também diante dele. Aí os irmãos falaram, o que esse cara está pensando que ele é? Ele acha que nós vamos se curvar a ele? Ele está se achando o maioral? E aí eles estranhavam isso, né? E ficavam com inveja dele. Mesmo porque o pai tratava melhor a José do que os outros, fazia uma túnica colorida para ele, que naquela época as cores eram muito caras, então todo mundo tinha aquelas roupas meio bege, meio marrom, né? Quem tinha o colorido era aqueles mais exaltados na sociedade, aqueles que iam ser líderes. Então já estavam percebendo que Jacó estava indicando que José seria o líder ali daquela família, daquele clã, né? E ele não era o mais velho para ser o líder, mas Jacó tinha, né, amava a José, assim, de um jeito especial. E eles tinham, como é que fala? Eles tinham inveja, né, de José. E um dia, e sempre José, em vez de trabalhar com eles no campo, não ficava ajudando o pai, ficava ali mais na organização, na administração, né? Um dia, eles vindo José chegando, combinaram lá entre eles, vamos matar José. Queriam acabar com José. Só que Ruben quis livrar ele, né? Falou assim, não, em vez da gente matar ele, vamos jogar ele aqui no poço, né? Ele vai morrer aí amigo, e tudo bem, a gente não precisa matar ele, assim, né? Mas na verdade o que Ruben queria era depois voltar, pegar ele e levar para o pai de novo. Mas eles não queriam saber e tal, jogaram ele lá dentro. Aí, quando jogaram ele lá dentro, estavam vendo ainda para matar ele. Só que aí Judá falou assim, não, vamos fazer o seguinte, em vez da gente matar ele, porque ele também queria livrar o irmão, não queria matar o irmão. Falou assim, vamos fazer assim, em vez da gente matar ele, a gente vende ele para esses ismaelitas que estão passando aqui, estavam passando o pessoal lá do deserto, os beduínos, e eles venderam o próprio irmão, veja que monstrinhos, né? Venderam o próprio irmão para essa caravana que estava passando ali como escravo, e ele foi levado para o Egito. Resumindo, voltaram lá, falaram para o pai que ele tinha morrido. Jacó sofreu muito, chorou, porque era o filho amado dele. E José, aí começa a contar a história de José, que ele chega no Egito. Ele é vendido como escravo para Potifar, que era um servo do faraó. Lá ele foi. Imagina na cabecinha de José, né? Porque Deus tinha falado tanta coisa para ele, assim, né, em sonhos, que ele ia ser reverenciado, e agora ele era
vendido como escravo, né? Imagina o que tinha passado. Às vezes nós também temos promessas de Deus e a gente passa por situações que a gente fala assim, poxa vida, Deus tinha aquela promessa e olha o que está acontecendo na minha vida, quer dizer que não vai acontecer? Na verdade, não é que não vai acontecer. Existem muitas coisas que acontecem na nossa vida até a promessa de Deus se cumprir. E você vai entender nessa história. E aí, quando José chega lá no Egito, que ele está na casa desse Potifar, a mulher dele, desse cara, se interessa por José. Só que José era justo e falou, não, eu não quero nada com você. E ela queria, porque queria, porque queria, ele não queria. Aí um dia ela pega, agarra José e José, vendo que ela estava fazendo errado, pegou e se desvencilhou ali das vestes e saiu. E ela começou a gritar dizendo que José, que tinha ido atacar ela, olha a prova aqui, as vestes dele na minha mão. Sabe como é que é, né? E aí ele foi, o cara não acreditou em José, acreditou na mulher. E ele foi preso injustamente, além de ter sido vendido como escravo, além de ter sido traído pelos irmãos, ele agora é caluniado e é preso, e fica preso numa cadeia, porque foi preso injustamente achando que ele tinha aproveitado da mulher de Potifar. Lá na cadeia, José interpreta 2 sonhos. Ele tinha esse dom, né, de interpretação de sonhos, de sonhar, de interpretar. E ele interpreta 2 sonhos que realmente aconteceram. Mas ele continua ali na prisão. Aí um dia, passados muitos anos, Faraó, que era o maioral ali do Egito, tem um sonho de 7 vacas gordas que estavam ali no Nilo e de repente vem 7 vacas magras e comem as vacas gordas. E aquilo foi um sonho tão assim impressionante para Faraó, da forma como ele sonhou, que ninguém conseguia decifrar o que era aquilo e ele queria que alguém decifrasse o que era aquele sonho dele. Aí o copeiro do rei falou assim, teve uma época que eu estava ali na prisão, né, quando eu fui preso injustamente, que tem um rapaz lá que sabe interpretar sonhos, né? Quem sabe ele não sabe interpretar o seu sonho? E aí Faraó mandou chamar José. Olha como Deus faz as coisas, né? O caminho todo que aconteceu. E aí José vai à presença de Faraó, interpreta os sonhos de Faraó, fala, olha, 7 vacas magras, ou as 7 vacas gordas são 7 anos de grande fartura que vai vir sobre o Egito. E as 7 vacas magras é porque depois disso vai vir 7 anos de muita fome. E então sugere-se que você, nesse ano de 7 anos de fartura, você guarde todos os grãos em celeiros para que você tenha como vender às pessoas, como alimentar o Egito nessa época de grande fome. O faraó olhou para ele e falou, mas que cara inteligente, né? Além dele interpretar meu sonho, ele já deu, né, a administração de tudo, como é que vai fazer. E aí Faraó se encantou ali com José e colocou ele para ser o seu governador. A Bíblia diz que ele chegou a ser o segundo do Egito, ou seja, tinha Faraó, depois vinha José. E José começou a ser importante ali, foi colocado numa posição de honra e distribuía os grãos ali quando chegou na época da fome, ele que administrava, que distribuía os grãos para as pessoas do Egito e também para as outras nações que vinham, porque tinha fome em toda a terra em volta, e as nações vinham e ele vendia o cereal do Egito para aquelas nações. Ele estava lá na fila vendendo cereal do Egito para as nações, né? Quando de repente ele olha na fila e ele fala, conheço aqueles ali. Ou seja, teve fome lá na terra de Jacó. Lá vem os seus irmãos comprar trigo. Estão lá na fila, mal eles sabem de quem eles vão comprar o trigo. Quando José vê que é os seus irmãos, eles nem reconheceram que José era o irmão deles no começo. Aí José fez toda lá uma trama, né, para parecer que eles tinham roubado um negócio, e aí eles eram levados à presença lá de José para ele determinar, mas era tudo coisa que José tinha feito assim, só para juntar eles ali num canto e poder se revelar a eles. Aí José chora muito, muito, né? Um misto de alegria de ver os irmãos de novo e de mágoa do que eles tinham feito e de, sabe, um misto de emoções, mas ele se revela aos seus irmãos. Quando ele se revela aos irmãos, eles ficam apavorados, porque falam, do jeito que ele tem poder aqui, agora nós vamos morrer, vai nos matar, né? Mas ao contrário disso, José abraça eles, José se reconcilia, perdoa eles, e eles vivem ali um momento de união, muito bonito na Bíblia, né? E aí se cumpre a promessa que Deus tinha feito lá no sonho para José, de que eles iriam se curvar a ele.
porque, queira ou não, eles tiveram que se curvar ali para receber aquele alimento e também para não ser mortos, né? Porque eles achavam que José tinha o poder, e tinha mesmo o poder de matar eles. Mas José foi bom, perdoou, viveram felizes, mandou buscar o seu pai, Jacó, que ainda estava vivo, sua mãe já tinha morrido, mas Jacó estava vivo, vem para o Egito e Faraó, como era muito amigo de José, deu uma terra ali para eles viverem, ele e toda a sua família morando ali no Egito. E a palavra do Gênesis termina contando que Jacó então vem para o Egito e eles se instalam ali e vão morar no Egito. Essa é a história do Gênesis. Então ele conta sobre a origem de todas as coisas, a origem do homem, as primeiras civilizações, as dificuldades que houve ali, né, a queda do homem, né, antes, aí as primeiras civilizações, aí o dilúvio, depois a civilização que começou a partir dali, os primeiros patriarcas que são, né, que Deus teve a aliança que foi Abraão, Isaac, Jacó, e através deles viria, né, o leão da tribo de Judá, que era um dos filhos de Jacó. Então ele conta o início de todas as coisas, né? Que esse livro nos sirva de lição, de que, em primeiro lugar, nós temos que confiar em Deus e não nas nossas próprias escolhas, como Adão fez. Que nós precisamos buscar a Deus em todo o tempo e fazer a diferença, sermos pessoas que fazemos a diferença no nosso tempo, assim como Noé, como Abraão, como Isaac, como José, que nós acabamos de falar aqui. Que através dessas alianças, através de buscarmos a Deus e sermos fiéis a Ele, Ele vai ter uma aliança forte conosco e vai nos trazer as bênçãos que Ele tem no coração dele para a nossa vida. Então, que você possa ler esse livro, que você... aqui a gente passa de uma forma bem rápida, e mesmo assim já deu bastante tempo aí, mas você pegue essas histórias e leia ali com cuidado, viu? Porque Deus tem inúmeras lições que podem passar para nós nesses livros maravilhosos. A semana que vem nós vamos resumir o livro de Êxodo e contar depois o que aconteceu, né? Depois que eles se instalaram no Egito, o que aconteceu depois disso? Tudo isso está escrito no livro de Êxodo, que nós vamos discutir na próxima semana. Que Deus abençoe a sua vida, que você leia muito a Bíblia e que até a próxima vez que nós estivermos conversando aqui, você já esteja um pouco mais sábio em relação à palavra de Deus. Fiquem com Deus e que Ele os abençoe. Tchau, pessoal!